Olá, família Conexão Três Pontas, família Pod Café Podcast, sejam muito bem-vindos a mais uma edição especial. Segundou, horário nobre, mais ou menos, um pouquinho mais, um pouquinho menos. Mais uma edição daquele bate-papo já tradicional que você acompanha comigo toda segunda-feira, ao vivo, pelo Facebook do Conexão Três Pontas, pela Aldeia Global, a rede mundial de computadores. E lembrando que depois dessa transmissão ao vivo e o programa de hoje, para variar, é muito especial. Daqui a pouquinho eu troco a câmera e apresento o nosso convidado de hoje. Mas, por enquanto, te lembrar que a gente está ao vivo pelo Facebook e depois a versão fica gravada para você acompanhar onde, quando, como quiser, do jeito que quiser, a hora que você quiser. E também a gente joga o programa lá no YouTube, então ative o sininho, metralhe as notificações para ficar por dentro de tudo que rola no mundo do Conexão Três Pontas, do Pod Café Podcast, do Giro News, do Conexão Estúdio Live e também, claro, no Conexão Rock Go, o nosso programa de esporte. Aliás, o nosso convidado de hoje também é torcedor fanático de um time, a gente vai saber qual é. Mas agora sim, eu troco a câmera e com imenso prazer vocês já começam a ver o nosso entrevistado de hoje. Consegui, depois de uma negociação que se arrastou com muitos empresários, consegui trazer o Denilson aqui. Claro que é brincadeira. Denilson, muitíssimo obrigado, imenso prazer te receber. E eu que agradeço, Roger, estar aqui com você nesse seu programa aí. Gente, o Denilson, todo mundo sabe, Denilson Lamaita Miranda, filho do Moacir Pieve, filho da Maria do Carmo Mesquita Lamaita Miranda. Guardei os nomes. Então, Tem uma história muito rica, muito bacana em Três Pontas e que a gente fez questão de trazer como forma de homenagem, porque não é apenas uma empresa em Três Pontas. É um grande seio familiar que foi escorado muito bem por um batalhador chamado Moacir, que enfrentou uma série de dificuldades, incêndio inclusive, e que mesmo assim, por conta do bom nome, conseguiu crédito na praça e conseguiu reconstruir a vida. E com uma parceira do lado, que é a grande matriarca dessa história toda, acredito eu que o grande sucesso do Moacir, claro, além das mãos dos filhos, do Denilson, do Delson, Dr. Dilson, um pouco mais afastado, mas também lá dentro, a Dona Maria do Carmo, é uma sumidade quando a gente fala do Moacir. Tanto quando a gente conversa com clientes, com as pessoas que, por anos ou por pouco tempo, compra lá e durante um período conviveu com a tua mãe, Denilson, ou mesmo quase que uma vida toda, como foi o caso da minha avó, da minha tia, enfim. E isso acho que passou de pai e de mãe para os filhos. É, conta para mim, e para quem está em casa, para a gente começar, primeiro, quem é o Denilson? Para quem não conhece ainda, quem é Denilson? Então, eu sou natural aqui de Três Pontas, né? E cresci no comércio, nasci no comércio. Meu pai começou o comércio em 1960, quando eu nasci, né? E durante bastante tempo ele batalhou numa venda, né? Que era antigamente era venda. E a gente Era foi, Casa Nossa Senhora da Ajuda? isso, famosa Casa Nossa Senhora da Ajuda. E durante anos eu sempre ajudei. Antigamente era diferente, né? Que a gente sempre, o pai fazia a gente ajudar no comércio e durante muitos anos eu peguei gosto do comércio, né? E desde menino, desde de 17 anos, eu estou no supermercado, era na venda, né? E desde os 17 anos, quer dizer que eu tenho 65 anos, eu estou há 40, quase 50 anos de comércio aqui em Três Pontas, né? Denilson, antes dessa entrada, esse mergulho no supermercado, na casa, na venda, é, um pouquinho antes, ainda estudante, enfim, mais jovem, tinha plano de seguir alguma carreira? Algum sonho de seguir alguma profissão? Eu cheguei até a passar no vestibular de engenharia civil Caramba! e tive, por incrível que pareça, tive uma semana em Alfenas, mas depois eu achei que a minha vida não era aquilo. Voltei uma semana só depois que eu tinha arrumado já quarto,
arrumado matrícula. Uma semana depois eu falei, isso aqui não é a minha vida é o comércio. E voltei para trabalhar junto com meu pai, né? Dona Maria e o Moacir acharam ruim o filho abandonar os estudos? Não, Não. Não, queriam não, perto. queriam perto, né? E depois, anos depois que o Delson também passou a fazer parte, como foi É, já isso? foi bem depois. Que o Delcio é bem mais novo, né? O Delcio é 9 anos mais novo que eu. Ele foi para Belo Horizonte, estudou, formou em advocacia, né? E depois que ele veio trabalhar com a gente, né? Então ele é bem mais novo. Quem tá mais tempo lá estar mais tempo no comércio sou eu mesmo, né? Mas o Delcio também depois veio a trabalhar com a gente ainda e tá até hoje trabalhando. Denilson, se a cabeça funcionar, é, lembra pra gente, resgata o sentimento que você tem, a sensação, as lembranças do comecinho. Como é que era aquela venda? O que você carrega no coração daquilo lá? Então, era dificuldade, ô Roger, porque o que que acontecia? O comércio era muito diferente, né? Era aquela venda a prazo, muita dificuldade de mercadorias, Três Pontas andando. O mundo era outro, né? Três Pontas tinha dificuldade de abastecimento, a gente tinha que pegar muita mercadoria em São Paulo. Então, foi um começo muito difícil. Teve a crise da Boa Vista, que afetou muito o comércio espontâneo, que a usina Boa Vista era um baluarte Era. de sucesso, né? E isso aí, a gente, por estar bem perto ali, a gente tinha um contato muito grande de fornecimento com a Boa Vista. E quando ela teve o problema financeiro aí, afetou muito o comércio, né? Mas a gente, com trabalho, a gente foi superando isso, devagar, vendo outros caminhos, né? Mas foi difícil. Foi difícil porque o comércio era muito sacrificante, né? Não era igual hoje, né? Gente, a audiência já está subindo, já está ficando bacana demais. Muitíssimo obrigado. Elizabeth Brito, a Beth, boa noite, Denilson. Obrigado pela mensagem. Aproveita você também que está acompanhando o programa. Mande o seu. Só não vale pedir fiado pro Denilson. Mande o seu É, alô, mande a sua mensagem, mande o seu abraço, a sua pergunta. E deixa eu aproveitar também e mandar. Eu falei da direção do mercado, do supermercado, mas com certeza essa história só chegou onde chegou também por conta de um time de colaboradores fantástico, de muitas pessoas que já passaram por lá e outras que estão até hoje, dentre tantas pessoas que eu convivo lá, que eu gosto demais. Claro, eu tenho que citar dois amores que eu tenho que eu gosto demais. Um beijo carinhoso, respeitoso para Márcia e para Sinara e extensivo para todas, para Lide, para Nina, para Iana, enfim, para todo mundo que está lá há muito tempo. Denilson, e nesse comecinho, que ainda era venda, era só você e seu pai que trabalhavam? Como é que era isso? era bem menos gente, né? Já Geralmente tinha alguns já colaboradores. tinha, não, desde o começo tinha colaboradores, né? A gente tinha bem funcionário já na época aí de 1970, uns 10, 15 anos depois, a gente já tinha uma venda bem movimentada. Mas assim, meu pai sempre quis que eu ajudasse ele, né? Desde o começo, ele sentiu que ele precisava de uma pessoa perto dele, né? E eu também senti que eu tinha que ajudá-lo nessa missão, né? Mas a gente sempre teve bem colaboradores, não é igual agora, né? Que a gente tem bastante, bem mais, né? Mas a gente sempre teve. O Denilson, e nessa época do começo das dificuldades, é, era uma época também que tinha, não sei se como concorrente, mas a mesma época do Benevides, o formigueiro humano, Tinha, era de tudo aquilo? tinha o Benevides aqui do Catumbi, e tinha outros, né? Tinha o Joaquim da Quiquita, lá na O Ipiranga, suco. o Suco, o Expedito Reis, que era perto ali, que hoje já não tem mais nenhum desses concorrentes, né? Mas Três Pontas tinha já alguns comércios bem tradicionais, né? Denilson, e uma coisa que, apesar de trágica, quando a gente conta hoje, é fascinante por conta da superação, que é o que eu falei na abertura. Conta pra gente, pra quem tá em casa, você já me contou essa história e por isso que eu não esqueci, da superação de vocês, a superação do Moacir diante do incêndio. Quando foi? Se sabe as causas e o que vocês precisaram fazer para dar a volta por cima?
Então, a gente já estava no começo fazendo uma loja nova, né? E nisso a gente estava, meu pai estava em São Paulo, né, fazendo compras, quando veio um telefonema, falou que a venda tinha pegado fogo. A suspeita é que uma máquina fatiadora de frios que deu curto. E nisso, na hora que a gente chegou aqui, a gente logo voltou, né? A gente estava lá, recebeu essa notícia, voltou, Vocês estavam fazendo compra. estava fazendo compra em São Paulo. Quando a gente voltou, aí só vimos, não tinha mais nada, né? Realmente foi uma tragédia, Perda total, Denilson? perda total. Algumas pessoas até suspeitaram que a gente tinha seguro. Então, mas acho que ele tinha seguro. E a gente não tinha. A gente tinha o nome, né? O nome foi muito importante. Não perco o raciocínio. Isso já com quantos anos de empresa? Isso aí já estava com uns, mais ou menos 20 anos de empresa. Ok. E então a gente já tinha um nome, porque meu pai sempre foi uma pessoa que fez muito, os seus compromissos foram honrados com muita liquidez, né? Então, e devagar a gente começou de novo. E eu não esqueço que ele falou: não, vamos começar. Vamos. E uma dificuldade enorme, porque não tinha nada, né? Não tinha uma caneta, não tinha um grampeador, não tinha uma concha, mas nós fomos devagarzinho, mudamos a loja para onde que era depósito, reformamos a loja e voltamos, né? E o mais importante disso tudo, realmente, as pessoas que acreditaram na gente, É né? isso. Porque algumas pessoas ficaram com medo. Ah, agora não vai pagar, agora quebrou. Mas muitas pessoas, mesmo de São Paulo, pessoas que às vezes não conheciam a gente pessoalmente, deram apoio, ajudaram, Mas que eram deram fornecedores, né, crédito, Denilson? fornecedores, né? Aquela que é diferente. Hoje em dia, os fornecedores são muito impessoais, É. né? Lá quando a gente estava, não, pô, tinha a cara do dono, né? E diversas pessoas ligaram para o meu pai, falaram, não, pode continuar comprando, o dia que o senhor puder pagar, o senhor paga, e fomos crescendo de novo, né? Olha isso, gente. Olha que história maravilhosa. Diante do caos, do fogo, disso tudo, sem saber o que ia ser dali para frente, e quando a gente acha que está tudo perdido, é de onde a gente menos espera que acaba encontrando apoio. E esse apoio veio assim. O Moacir chegou por algum momento baixar a cabeça, desanimar, achar que não iria conseguir reabrir, Denilson? Não. No outro dia, quase no outro dia, 2 dias depois, ele já começou, vamos que vamos, não desanimou nem. Meu pai não era desanimar, né? Meu pai realmente, ele, mesmo nas intempéries aí quando a Boa Vista, não estou falando mal, mas quando a Boa Vista às vezes não pagava, ficava 3, 4 meses, ele sempre acreditava nos clientes, sempre acreditava que ia dar tudo certo e ele nunca desanimou, não. Ele é uma pessoa muito positiva. Deixa eu ler algumas mensagens aqui para a gente continuar o bate-papo, senão daqui a pouco eu não vou conseguir ler todas essas mensagens, que tá bacana demais. Giovânia Rabelo. Aliás, Giovânia, parabéns por assumir a Secretaria de Saúde de Três Pontas. Eu escrevi uma matéria, você sabe a gratidão, o carinho, a consideração que eu tenho contigo, mas independente disso, é a competência que é clara, que é expressa, que é latente. Tenho certeza que você fará um grande trabalho e quero te receber aqui no podcast. Vamos agendar para a gente bater um papo. Sucesso, Denilson, geração de empregos, pessoa muito humana. Pois se você quiser ir comentando algum comentário, você fica à vontade, tá, Denilson? Tá bom. Adriana Silva, boa noite, Denilson, e parabéns pela administração do seu supermercado. Considero o melhor supermercado de Três Pontas. Eu acho mesmo, e eu falo isso ao Léo, né? Porque é o supermercado do coração do Três Pontanas, não adianta. É uma tradição, é uma história que não tem fim. Francisco Cândido, falamos dele agora mesmo, meu colega de TV Cidade. Aliás, Chico também está muito presente lá no Moacir, né? Pizzas fresquinhas, vários sabores de pizza, venha saborear a sua pizza fresquinha. Chico, aquele abraço. Denilson é uma pessoa do bem, grande abraço ao Denilson. Laís Miranda. Quem é Laís Miranda? Minha filha. Ah, eu sabia que era ela. Sucesso, pai. Estou assistindo vocês. Laís, depois, se você conseguir,
Escreve para mim respondendo a seguinte pergunta: quem é o papai Denilson? Para a gente poder contar aqui no programa, que é um lado que a gente não conhece e que você pode me ajudar muito, tá? Denilson, e aí, depois disso, dessa reconstrução, essa reconstrução foi 100% finalizada em quanto tempo? Ah, demorou. Foram anos para a gente realmente ir reerguendo o supermercado. E foi aumentando devagarzinho. Foi, devagar, né? Muitas pessoas, elas pensam que o sucesso nasce de uma hora para outra. Isso. O sucesso é motivo de trabalho, foi bastante trabalho. Durante muitos anos eu ia para São Paulo fazer compras, saía daqui domingo à noite, voltava, isso foram anos. E isso aí foi devagar, que a gente foi conquistando cliente, foi melhorando a estrutura do supermercado, mas foram anos de trabalho. E para quem é de fora, Denilson, agora já falando dessa nova fase, que ano foi o incêndio? O incêndio foi 77 ou 78, mais ou menos. Por aí, vamos colocar nos 80, já se passaram 45, 47 anos. É tempo demais. E desde quando a Dona Maria passou a estar mais presente no mercado? Foi depois do falecimento do Moacir? Não, ou já estava muito Não, presente? a minha mãe trabalhava junto com meu pai. Ela, como diria antigamente, ela fazia escrita, ela veio, desde o começo. Minha mãe, desde o comecinho, ela ajudava meu pai. Não deixou ele nem um minuto sozinho no supermercado. E aí, a coisa já foi, graças a Deus e ao trabalho de vocês, crescendo, melhorando, aí já estava o Moacir, já estava o Denilson, estava a Dona Maria e chegou o Delson. Com a chegada do Delson, vocês sentaram para conversar, para falar assim, olha, Delson, você fica responsável por tal coisa e eu por tal coisa? Como é que funciona isso lá? Teve muita, você faz tal coisa, eu faço tal coisa, não. Não teve essa divisão. Hoje ainda tem um pouquinho, que o Deus já fica na loja 2 e eu fico na loja 1. Hoje está dividido um pouquinho, mas foi um trabalho conjunto. A gente trabalhou junto bastante tempo, todos os dois pegavam, então não teve assim uma divisão, não. A gente sempre trabalhou em conjunto. E no caso dele, até uma surpresa para mim, Denilson, ele advogado. Ele formou em advocacia. E foi um baque para ele resolver largar e entrar no mercado. Como é que foi isso? Não, foi devagar que ele foi. Mas pedido do pai também? Não, eu acho que foi mais uma consequência dele ver lá Do crescimento, a a necessidade de estar dificuldade da junto. gente trabalhar sozinho, né? Porque o comércio é muito sacrificante, né? Sim. Então, foi vendo que era uma oportunidade para ele também, né? De estar junto com a gente ali. E passado todos esses anos, Denilson, na tua opinião, aliás, gente, eu até brinquei com o Denilson antes do programa aqui, e isso é um caso que todo mundo percebe. Eu ainda sou chamado por muita gente de sisudo demais da conta. O Denilson também tinha uma certa fama de sisudo, hoje mais risonho, enfim, mais extrovertido. Mudou muito essa questão de estar com um sorriso mais claro no rosto. Denilson, essa mudança, esse crescimento todo, você coloca como qual o segredo principal para o Moacir estar hoje, a empresa está no patamar que está? Você consegue, como grande empresário que é, fazer um raio-x disso tudo? Então, primeiramente, a gente sempre respeitou muito os clientes. Isso aí, sua mãe mesmo, sua avó, né? Minha avó. Sua avó, ela sempre foi nossa cliente. E a gente tinha uma consideração o meu pai mesmo tinha uma consideração muito grande pelos seus clientes. Sim. E depois o trabalho, a gente foi trabalhando, conquistando, né? E da união do respeito do cliente, da união com o trabalho, das oportunidades também que foram surgindo, né? Que às vezes o crescimento também depende de certas
aproveitar algumas oportunidades que surgiram, né? E eu acho que o respeito do cliente foi o grande segredo da história do Moacir, né? E esse respeito, ele vem não só pela forma muito pessoal, muito genuína, muito verdadeira que o Moacir sempre teve com os clientes e um carinho assim. É, eu lembro que quando a Dona Maria nos deixou é, e lá no velório, é difícil falar isso porque a gente emociona. Porque a gente tem um vínculo grande com essa história também. Algumas colaboradoras dizendo perdi uma segunda mãe. E como era a Dona Maria conviver com essa mãezona no mercado? De fato, é essa mãe não apenas de 3 filhos, Denilson? É, realmente, a mãe tinha um carinho com as funcionárias que acho que até com as mulheres ela tinha um carinho melhor, que acho que ela não teve filhas, né? Então ela considerava quase que as funcionárias dela como se fossem filhas, né? Ela tinha um carinho muito grande, né? Ela identificava demais com as nossas colaboradoras, né? E mesmo com os homens, ela sempre teve um carinho muito grande para os nossos funcionários. E eu posso testemunhar aqui, gente, contar algumas coisas que eu sei de bastidores, que mostra que, como o Denilson disse, o sucesso não é por acaso. E não vem de uma coisa só, é uma junção de fatores que fazem com que a coisa realmente dê certo. Me contaram que várias e várias vezes que era praxe, que era comum, que era da Dona Maria, ela descer, por exemplo, morava em cima, né, descia lá para o mercado, enfim, e às vezes percebendo que algum funcionário não estava bem, estava meio triste, chegava como se fosse uma psicóloga para conversar, para entender, para tentar ajudar, Denilson. Ela gostava. A minha mãe gostava muito de conversar. Mesmo com os clientes, ela sempre se identificava muito, né? Ela, ela tinha esse dom, que é um Era um dom. dom. É um dom. É isso. A relacionar com as pessoas é um dom. E ela tinha esse dom de saber conversar. E gostava, né? E uma coisa muito interessante também, que era sempre muito típico dela, que ela fazia questão de estar presente no dia a dia, às vezes, do colaborador, que se chamasse ela para o aniversário, minha filha vai fazer aniversário, eu vou. Então Olha isso. ela tinha esse dom de interagir com De agregar todo mundo. ela sempre eu brincava, mãe, a moça chamou para senhora ali no aniversário, só vai, vou, lógico. Eu lembro muito dela também lá no Centro de Convivência dos Idosos, que ela adorava também, Aí é muito. ia muito lá. Enfim, uma pessoa bacana e demais. E eu ainda tenho ah, um outro capítulo com a Dona Maria do Carmo, que foi quando eu fiquei sabendo que ela mesma me contou isso, que a minha avó, que me criou como filho, teve câncer, enfim, já muito idosa, com mais de 80 anos. E um belo dia, a Dona Maria foi lá visitar minha avó. É algo que, assim, eu ainda não consigo. Parece uma coisa muito simples, gente. Mas você pensa uma pessoa com uma responsabilidade, com uma vida é, muito atribulada diante da grandiosidade de um negócio que tem, de muitas famílias envolvidas, enfim. Amizade com quantas e quantas e quantas pessoas, não era só a minha avó. Então, se ela fez com a minha avó, ela fez com dezenas, Muitas centenas de pessoas. outras pessoas. Então, assim, ter o carinho de ir lá visitar a minha avó é algo que eu vou carregar pro resto da vida. Denilson, senão a gente vai ficar chorando muito no programa. Ah, como é que você define o seu pai? Qual o grande ensinamento, a grande lição que ele te deixou? Então, meu pai, primeiramente, era uma pessoa trabalhadora. Ele nunca se curvou com as dificuldades do trabalho. Era um pai bravo? Ah, é diferente, né? A criação da É gente é diferente. completamente diferente, né? Porque meu pai, se a gente, às vezes, ele chamava para trabalhar, né? Ou vocês vão me ajudar no sábado, tá perto. Você não ia, ele era bravo, né? Puxava a orelha, Denilson. Puxava, né? Então ele era uma pessoa brava. Mas é uma pessoa humana, né? Sempre é uma pessoa muito humana, que sabia
E mesmo uma coisa muito interessante, que ele era uma pessoa que tinha confiança nas pessoas. E mesmo quando eu comecei a trabalhar com ele sempre teve confiança no meu trabalho, né? E nunca me questionou, nunca me cortou alguma coisa, não. Ele sempre teve confiança no meu trabalho. E ele era uma pessoa realmente que era diferente, né? Porque é uma pessoa que fez o que ele fez, não foi por acaso, Sim. né? Ele fez o que ele fez por amor ao trabalho, pelo grande e o grande comerciante que ele era, né? Que ele sabia agradar o cliente, né? Então, ele era uma pessoa diferente, né? Era quase que um turco, um árabe É, na negociação, bom de negócio. gostava de negociar. Me corrige se eu estiver enganado. Tenho tantas lembranças do Moacir, mas algumas delas o Moacir sempre fumando, Muito. pitava demais, né, Denilson? Ele chegou a parar de fumar há uns 3, 4 anos antes de falecer. Só que eu brincava com ele que ele parou de fumar, mas aí ele ficou nervoso. Aí eu brincava com ele quando ele estava muito tempo, vai lá em cima. A minha casa é em cima, né? Vai lá em cima, dá uma dormidinha lá, depois o senhor volta. E aí, mas E ele ele ia, Denilson? ia, e quando ele estava às vezes, muito nervoso, vai lá em cima, dá uma dormidinha lá, dá uma descansada, depois o senhor volta. E ele realmente ele fumou a vida inteira. Só uns 2, 3 anos antes de falecer que ele resolveu parar, mas aí já era tarde, né? E ele faleceu, você acredita que muito por conta do hábito do tabagismo, Denilson? Ele realmente ele teve um problema de coração, né? E ele fumou a vida toda, né? Então, Denilson, o Moacir também teve envolvido com a associação comercial, né? Inclusive o auditório tem o nome dele. teve. O pai sempre gostou de participar da parte de associação, né? Ele sempre ia, sempre participava. Meu avô, pai dele, foi presidente da associação comercial, o Chiquinho Garcia, o antigo, né? E ele gostava bem de participar das coisas. E agora com um lado mais carinhoso, não que o Moacir não fosse, mas é porque ela é igual minha avó, era o carinho em pessoa. E a mãe, hein, Denilson? O que ensinou para os filhos? Qual que é a grande lembrança, o grande ensinamento da Dona Maria? A grande lembrança da minha mãe é o jeito de relacionar com as pessoas. Então, às vezes, essa mudança de perfil que a gente fala, você teve uma mudança de perfil, a gente vê que realmente a gente tem que ter carinho com as pessoas, né? E a minha mãe tinha. E você falou dela ir visitar a sua avó, né? Ela tinha esse dom. Ela sempre, não, eu vou lá visitar a pessoa, vou lá. Quase toda semana ela tinha uma visita para fazer. Era dela. Gente, tem mais mensagem. Francisco Cândido, eu batia muito papo com a Dona Maria e antes também conversava muito com o Moacir. Resposta aqui que eu estava esperando, gente. Deixa eu ver se eu coloco aqui uma câmera mais no zoom aqui do nosso querido Denilson, aqui, o nosso entrevistado, para eu ler essa mensagem aqui. Denilson é igual eu, só tem cara de durão. Laís Miranda, perguntei para ela, como é o papai Denilson? Obrigado, Laís, pela mensagem. Um pai maravilhoso, Roger. Sempre trabalhou muito e, ao mesmo tempo, sempre muito presente em todos os momentos das nossas vidas. Isso aí. A gente tem que estar presente, né? Isso aí é importante na vida de um pai, né? O Denilson tem quanto tempo de casado? Vou fazer 35. 35 anos, um abraço para Mércia. E quantos filhos? 2. 2 Duas filhos. moças. 2 moças. Elas seguem qual carreira? A Laís é médica, tá aqui em Três Pontas, dermatologista, né? Tá atendendo em Três Pontas. A Esther, ela é arquiteta e ela trabalha hoje em Madrid, Caramba, Denilson. trabalha na Espanha. Tá lá quanto tempo? 1 ano e meio, né? E Estabilizada, tranquila lá. tá gostando, né? Tá gostando. Faz 1 ano e meio, como diria, a gente sempre fica com vontade que a pessoa fique perto da gente, né? Mas parece que ela tá feliz lá, né? E como que era? Moacir chegou a ter neto. Chegou. Moacir e Dona Maria como avós, como era? Sempre coruja, né?
Sempre querendo por perto. Sempre, com certeza. Denilson, e as filhas, por também terem carreiras sólidas, enfim, não demonstraram nenhum interesse em seguir a jornada no mercado? Não. Sempre a Laís sempre quis ser médica, né? Ela sempre falou de ser médica, e a outra, a minha filha também, desde o começo, ela tinha uma vontade de ser arquiteta. E na família hoje, né, de, 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 de herdeiros assim do negócio, Sucessores? sucessores, né? Por enquanto não está tendo ninguém, não. Porque os filhos do Gilson estão formados médicos e os do Del são novos, né? Sim. Mas vamos ver. Vamos ver quem que vai chegar aí para sucessão aí. E quem é mais velho, você ou o Dilson? Eu. Em- Hoje é o patriarca da história toda. Claro que deve ter vontade de que a linhagem, o próprio sangue, prossiga com os negócios, né, Denilson? A gente sempre tem, né? Porque é difícil a gente deixar um negócio desse assim, sem ser para a família, né? Porque Exato. o negócio familiar, às vezes a gente fala empresa familiar que está em extinção. Não está. A empresa familiar, ela é, a grande maioria de empresas são familiares, Sim. né? A grande maioria. Você pode ver nas estatísticas, a grande maioria são de sucessores. E a gente tem vontade que continue essa história, né? Não termine, né? Mas se Deus quiser, vamos achar para continuar aí. E fazendo uma ponte de uma coisa bacana que o Denilson disse, depois eu leio mais mensagem. Deixa eu trocar a foto aqui para poder mostrar essa foto aqui, que mostra o crescimento da empresa e ali o sonho, a vontade da unidade 2 lá no Catumbi, graças a Deus pertinho de casa, ali também. E eu não sei se foi você, Denilson, que me contou isso ou se foi o Delson, que no começo a dona Maria não queria muito, tinha alguma coisa assim, que ela estava um pouquinho pé A atrás? mãe, toda a vida, ela foi muito medrosa. Ela foi muito pé no chão, né? Então ela sempre ficava com medo, né? De que a gente fizesse um empreendimento e tivesse dificuldade financeira. É aquele o estilo antigo, né? Sim, Que a pessoa. E no começo ela ficou um pouco receosa da gente não dar conta, né? De tocar os dois negócios, né? Uma loja, uma filial, né? Mas depois ela viu que estava dando certo, a gente organizou tudo certinho para acontecer e realmente a loja do Catumbi é um case de sucesso, é. né? Denilson, e uma curiosidade que eu sei que todo mundo tem, principalmente vendo essa foto, o Dilson tem alguma participação de ideia, de sugestão, de reunião, de vez em quando, de discutir alguma coisa do meio supermercadista com vocês? Então, o Dilson, ele é sócio, era Sim, sócio da empresa, certo? Porque quando meu pai faleceu, a gente tinha uma sociedade. Agora, o que que aconteceu? De um ano, de uns meses para cá, do começo do ano para cá, o Dilson se desligou de um trabalho que ele tinha em São Paulo, sim. tá? Na Unimed Brasil, Isso. né? E ele veio agregar as ideias dele e agora o Dilson trabalha na parte administrativa com a gente. Ah, que maravilha. O Dilson não está na Unimed mais. Não, ele está na Unimed Três Três Pontas, pontas ele continua. continua. Onde já foi presidente, É, enfim, na responsável Unicre, é, pelo hospital isso, Unimed. Tem muito do Dilson lá, isso, enfim. tem, dele. Mas na parte que ele foi muito, acho que foi 5 ou 6 anos que ele foi em São Paulo toda Sim, semana. sim. E aí a pessoa vai cansando, né? Ah, com certeza. Uma rotina difícil. E ele veio agora, faz uns meses aí, desde o começo do ano. Ele tá com a gente lá para ajudar, porque cresceu o mercado, né? Então ele tá aí ajudando a gente, sim. Denilson, e o cresceu o mercado? Ah, eu lembro que eu passei por um determinado lugar e eu vi vocês lá na porta, enfim,
trocando uma ideia, vocês conversando, e aí eu já fiquei muito empolgado, não sei se também, eu tô ficando esclerosado, tô ficando velho, o cabelo tá ficando igualzinho do Paulo Bucha, eu já começo a variar de vez em quando. E eu fiquei todo empolgado, porque não é porque tá na sua frente, mas é fato. O Moacir Supermercados faz parte da história de Três Pontas e a gente tem não a escolha de comprar lá porque às vezes é mais perto de casa, é porque tem uma série de fatores que fazem com que a gente queira comprar lá. E aí não é uma crítica aos outros, não, pelo amor de Deus. É só um elogio ao Moacir, por exemplo. Eu nunca aconteceu comigo, nem com a minha tia, nem com a minha avó, e nem com ninguém que eu conheço, de passar compra a mais, valor a mais, não sei o que, diferença em nota, nada. É uma lisura, é algo que realmente faz a gente confiar de olhos fechados nessa empresa. Mas aí eu passei esse dia, Denilson, ah, no alto da Avenida Nilson Vilela. Não sei se você lembra do que eu tô falando. Aí eu vi um barracão lá meio azul. Aí eu pensei, oba, vai vir um Moacir 3 por aí. E acho que ali vai ser só um depósito, porque dentre tantas outras questões, é verdade, Denilson, que para todas as empresas, mas para o seu setor também, eu converso com muitos colaboradores, com muitos parceiros do Conexão Três Pontas. Um deles, por exemplo, Daniel do Gás, Três Pontas Gás, enfim, Sandubas Burger. Estão frequentemente procurando colaboradores. Preenche a vaga, passa pouco tempo, a vaga está aberta de novo. Quantas padarias, Padaria Santo Antônio, enfim, vários locais. O Moacir só não expande mais para uma terceira unidade, para um outro bairro, justamente pela dificuldade, Denilson, de se conseguir mão de obra qualificada ou por várias razões de mercado? Não só por mão de obra, né? Hoje em dia, a incerteza da gente que é muito grande. Porque você investir numa loja igual uma loja dessa que a gente investiu, que é do Catumbi, é um investimento muito alto, né? E realmente a gente não consegue colaboradores hoje que possam preencher as vagas, mas assim, não é preencher, é realmente preencher a vaga com qualidade, Dá conta. né? Porque você, por exemplo, a gente faz questão de quando a gente faz seleção nas nossas lojas, com o nosso RH, de colocar pessoas de qualidade, de idôneas, de qualidade. E isso aí não é que não tem, né? Lógico que tem. Mas é difícil, né? Então a gente tá um pouquinho com o pé atrás para abrir uma terceira loja. Mas se Deus quiser, às vezes a gente anima aí, parte para outras. E como surgiu a ideia do Express, Denilson? Foi aquele boom, aquele momento em que havia um crescimento e uma necessidade de uma loja expressa? Então, o Express ele surgiu basicamente porque a gente tinha uma revenda de gás, né? Que é da Copa Gás. E a gente quis agregar alguma coisa nessa revenda de gás, né? Porque aí seria a venda de bebida, Então, ele surgiu basicamente, foi isso. Primeiramente, a gente falou, vamos montar uma coisa separada para vender o gás. Depois a gente viu, mas se a gente vai montar uma coisa separada para vender o gás, por que não vender outras coisas também? Então, foi uma consequência de uma coisa que a gente eh, planejou, que seria o gás, né? E isso a gente agregou. A gente agregou uma conveniência. E hoje funciona muito bem a conveniência. A gente tem um movimento muito bom, além da gente ser distribuidor de gás, a gente tem um movimento de conveniência que a gente fala, que é aquela bebida de última hora, a gente tem a parte de rotisseria, que é comidas, né? Então, ela funciona muito bem, graças a Deus. Lá a gente tem, por exemplo, a gente está na loja da conveniência, a gente está com 19 colaboradores. Olha que maravilha, gente. E somando tudo, Denilson, me corrija, por favor. A última reportagem, a última não, a mais recente que eu fiz, detalhando toda a história do Moacir Supermercados, enfim, lembrei quando foi. Foi quando eu fiz o Histórias de Vida da Dona Maria.
Eu tive a chance de contar e de homenagear isso em vida e ela ficou muito feliz. Só que ela é muito simples, né? Ela ficava até envergonhada, assim, de ser homenageada, não gostava muito dessas... não bajulação. Bajulação Uhum. tem um teor, assim, negro, não nesse sentido. Ela gostava do simples. Ela queria o simples. E se contentava com carinho genuíno, por mais simples que fosse. Essa questão, Denilson, desse crescimento, e depois veio o Express, mas antes do Express já começou a vir a, a busca por uma, ah, como é que chama? Por uma cooperativa como a Unisul. Em que momento que foi necessário? E qual a vantagem de estar atrelado a uma empresa como a Unisul, por exemplo, Denilson? Então, a Unisul ela está com 20, acho que 25 ou 26 anos. O que que aconteceu? É, no começo da Unisul, as grandes empresas, elas estavam deixando um pouco os pequenos comércios de lado, né? Então, o que que aconteceu? A gente reuniu diversos comerciantes de diversas cidades, né? Que é que hoje tem, acho que são quase 30 lojas que tem a Unisul, e a gente montou um estilo que chama, um estilo quase que é uma cooperativa, para um ajudar o outro, porque a gente não é concorrente, porque não tem, é um por cidade, então a gente não era concorrente um do outro. A gente juntou para juntar forças, porque quando a gente começou, a gente estava sentindo que as grandes empresas multinacionais, elas não queriam fornecer para o comércio local, que seria Moacir, Baiolini, Varginha. Então a gente juntou. E a junção faz a força, né? Sim. Mas aí já havia, Denilson, uma amizade, ou pelo menos um conhecimento básico entre vocês? Não, Vocês nem se conheciam. não conhecia. O que que foi feito? Foi escolhido lojas locais, Três Pontos, Moacir, Varginha, e foi chamado para Para a reunião. a reunião. E todo mundo gostou da ideia, né? A ideia foi que é uma ideia que agregava, não era para era para juntar forças. Esse era o segredo da nossa, juntar forças. E todo mundo gostou da ideia. E hoje a gente tem uma amizade muito grande, porque são 25 anos que a gente convive os mesmos donos, os mesmos sócios, né? E a gente foi crescendo. Aí depois a gente montou lojas próprias, né? Locais que a gente não tinha, igual Alfenas, Campos Gerais, Passos, que a gente não tinha representante. Com o tempo a gente foi montando lojas que é da sociedade. Denilson, e a Unisul, hoje em dia, eu não sei se no começo era assim, mas hoje em dia, além desse suporte, de uma certa padronização, de uma estrutura, eh, também lança frequentemente uma gama de produtos. E por não ser daquelas marcas tradicionais que tem muito royalty, que tem muita coisa por fora, consegue-se preços menores com a mesma qualidade. É isso também uma É outra isso, grande vantagem? é isso. Por quê? O que que acontece o produto marca própria? A gente escolhe fornecedores, né, que tem essa expertise de produzir os produtos, coloca a marca nossa, que é a Classe A, né, e nisso a gente consegue diminuir custo. Por quê? O que que a gente corta nisso? Propaganda, comissão de vendedores, logística, e isso aí diminui o custo. Mas o grande segredo também é a gente pôr produto de qualidade, porque a gente, desde o começo, a gente viu que se a gente também trabalhasse com produto que não tivesse qualidade, não ia ter sucesso. Então a gente, desde o começo, quando a gente lançou os produtos classe A, a gente a coisa primordial que a gente olhar, o produto tem que ter preço baixo, porque tira alguns custos adicionais, mas tem que ter qualidade. Denilson, para quem é curioso, para como eu, jornalista, que a gente pergunta sempre, qual é. Vou reformular minha pergunta. Naquela época, lá atrás, quando o comércio era muito diferente, não tinha internet, não tinha essa tecnologia, falando de anos 70, anos 80.
no teu ponto de vista, com a expertise que você tem, com o know-how que você tem, qual era a dificuldade de manter um supermercado? E hoje em dia, qual é a dificuldade? O que mudou? Então, naquela época era logística, que a gente, Três Pontas, realmente era mal abastecida. Eu cheguei a buscar produtos assim básicos em São Paulo, como arroz. Então, essa foi a grande dificuldade. E os planos econômicos também trouxe bastante dificuldades para a gente. Mas a grande dificuldade aí era a parte logística. Hoje, a grande dificuldade são os custos que envolve o comércio, que são os impostos muito caros, né? A mão de obra difícil, né? E a insegurança jurídica, que às vezes então, hoje em dia mudou um pouco, a logística está fácil, você compra o que você quiser. Hoje em dia a internet está aí, você compra com clique você está comprando, mas as dificuldades hoje são a parte da gente insegurança. É a grande insegurança que a gente tem de investir, de, 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 de progredir, né? Basicamente é isso. E claro que sem fazer propaganda política para A ou para B, a intenção do programa não é essa. Aliás, depois que eu passei pela faculdade, eu entendi que nem tudo tem que ter polêmica e você tem que viver de like, de curtida, para que você tenha sucesso, principalmente quando você mede ônus e bônus, né? Então, se vai fazer bem para a pessoa, faça. Se não é algo que vai agregar valor, melhor não fazer. E assim tem que ser com reportagem também, viu, colegas jornalistas? Nem tudo tem que ser mostrado. Ah, vou denegrir uma pessoa só para eu ter like e curtida. Código de ética do jornalista está faltando muito hoje em dia. Denilson, mas sendo ético, sem a gente especificar um lado, mudança de governo, independente de que lado seja, geralmente o setor supermercadista sente um pouco, há um baque? Sente. Porque não é questão de governo A, governo B. O problema hoje em dia é a pessoa não dar continuidade Exato, no que a pessoa faz. exato. Então, porque o que acontece? Toda vez que entra um novo governo, tanto municipal como federal, muda tudo, né? Muda juros, muda o jeito Então, é isso aí que não tem continuidade. O político não vê que, às vezes, tem coisa boa que o outro fez, vamos dar sequência. Então, essa é a grande dificuldade de a gente, na parte política, não ter continuidade nas ações governamentais, tanto municipal, federal, estadual, sempre mudando. Gente, olha, o papo tá muito bacana. Daqui a pouquinho a gente encerra, a gente vai para o nosso quadro cara a cara com o Denilson. Mas eu preciso também, tem mais mensagens para ler. Eu preciso colocar essa foto aqui também. Tá com uma qualidade ruim, viu, gente? Eu só tinha mostrado em off pro Denilson. Isso é uma foto muito querida, muito especial para mim, que eu tirei com essas três mulheres fantásticas lá do Moacir Supermercados, a Márcia Regina Moraes, a Dona Maria do Carmo e a Sinara. É sempre uma satisfação. A gente se sente bem quando a gente vai num lugar e a gente conhece todo mundo, né, gente? Então, para ver o quão dedicado também à questão do respeito ao colaborador, de ter quase que realmente no seio familiar, isso faz a história do Moacir, da empresa, isso molda muito. Denilson, hoje são mais de 200 colaboradores. Não. Hoje nós temos quase 300 colaboradores. Quase 300 famílias assistidas diretamente. A loja 1 tem 170 colaboradores, a loja 2 tem 115 colaboradores e a conveniência tem 19 colaboradores, então dá 300 colaboradores. Olha que espetáculo isso, né? gente. Geração de emprego. E aí, a gente fala de geração de emprego, 300 famílias levando, graças ao trabalho, enfim,
mas a ter uma empresa que emprega com seriedade, enfim, e que paga em dia, e que paga certinho, 300 famílias que dormem tranquilas, graças ao sonho que o Moacir teve lá atrás, enfim, e que os filhos deram andamento ali com uma grande matriarca do lado acompanhando tudo muito de perto. É simples entender a receita disso tudo, né, gente? O sucesso disso tudo. Mas eu quero falar também das ações sociais. E aí, eu sei que é um assunto que o Denilson nem fala muito, porque o Denilson é adepto daquela coisa que eu também acredito, que o que a gente faz de bem para as pessoas, a gente não tem que ficar mostrando. Só que a gente vive hoje uma realidade, Denilson, muito diferente da sua juventude e da minha. Hoje a propagação de notícias ruins, o sentimento das pessoas está muito contaminado por polarização de política, por revanchismo, por uma série de situações. Então, Gandhi já falava, o mundo só está ruim porque os bons estão calados. Então, a gente precisa mostrar quando a gente faz alguma coisa boa para servir de incentivo para outras pessoas. E ali, nossa, é, anualmente, ou até mais do que anualmente, combis de leite indo lá para a Vila Vicentina. Me corrija, Denilson. A campanha do Dia das Crianças, com trio elétrico, com tudo, o trolinho das virtudes, enfim, uma série de ações sociais que isso está muito atrelado a vocês também, Denilson. A gente realmente, eu acho que o empresário ele tem que ter a parte social dele, porque a parte financeira ela é fundamental, mas a gente também tem que pensar na sociedade num todo, Sim, né? Porque mesmo ali no fé com obras que você não falou, às vezes a pessoa fala, mas são drogados, são pessoa dependente. Então não interessa se você vai, não exato. interessa se você vai ajudar um dependente, se você vai ajudar uma pessoa pobre, você ajuda sem pensar, porque por mais que a pessoa queira às vezes sair de uma droga, por mais que a pessoa queira sair de uma miséria, ela não consegue às vezes Sozinha. sozinha, né? E isso é importante a gente ajudar, né? E é uma coisa que a Dona Maria teve alguma participação, pelo menos intelectual, de os filhos percebendo como era o grande coração da Dona Maria, uma mãe muito além da fronteira dos filhos genuínos. Isso passou dela para vocês ou isso já vem do Moacir? Não, isso aí a minha mãe tinha muito disso. Ela sempre preocupava, ela às vezes ela falava lá no Carmelo tá precisando, manda as coisas lá, Ah, que gracinha né? isso. Então a minha mãe realmente, às vezes ela tinha uma afilhada que ela sempre brigava, mas você manda uma cesta pra minha afilhada, que ela tá passando dificuldade. E ela sempre, isso aí é muito dela, né? Mais dela até que do meu pai. Meu pai era mais quietão, mais na dele assim, e ela era muito preocupada, né? E também não só questão da ajuda para encher barriga, a ajuda com leite, com donativos de gêneros alimentícios, mas também com um carinho com as crianças, com a grande festa que tradicionalmente todos os anos tem, né, Denilson? No 12 de outubro. É. Ontem, no caso. Então, esse ano, o ano passado a gente não fez, que justamente deu quando a minha mãe estava na UTI, né? E esse ano também a gente não fez, mas a gente todo ano faz a gente arrecada leite para a vila, né? Sim, E os 2 anos agora teve um imprevisto, né? Que foi o sim. falecimento da minha mãe, justamente quando estava doente, a gente não fez, mas a gente sempre faz o troco solidário, né? Que a gente fez aí com a Vila o ano passado e devemos fazer esse ano de novo, o troco solidário, né? Que é um troco solidário diferente, que a gente não pega só o troco, a parte do cliente, a gente também contribui, né? O mercado ele coloca uma parte dele
E a gente vai fazer esse ano também o Troco Solidário para a Vila, né? Denilson, para a gente poder encerrar as mensagens, as perguntas tradicionais do programa, que estão um sucesso, graças a Deus. Muitíssimo obrigado a todos vocês por estarem acompanhando e as mensagens bacanas demais. Renata Marques, meu amor, eu ia no supermercado Moacir comprar óleo a granel. Eles vinham em tambores, minha lembrança de adolescente faz tempo. Adriana Muquen, parabéns, Denilson e a todos do Moacir. Maísa Patrícia Veloso, ir no Moacir para mim, olha isso. Ir no Moacir para mim é um evento social. O melhor supermercado de Três Pontas, ponto de encontro com amigos, ex-alunos, boa prosa e lanches deliciosos. Maísa, vou te contratar para fazer propaganda, você está melhor do que eu. Parabéns, Denilson, irmãos e equipe. Seus pais fizeram história e vocês estão dando continuidade nisso. Que sucesso. Isso aí. Que bacana. Fátima Campos, boa noite. André Ricardo, esse tem o meu respeito. Parabéns, Denilson. Gente, por isso que eu fiz muita questão de convencer, não foi fácil, de convencer o Denilson a estar aqui no programa e eu fico lisonjeado. Aliás, eu falo isso para ele frequentemente, pessoalmente, mas eu gosto de falar publicamente porque eu tenho uma coisa comigo, Denilson, que o amor é um sentimento muito bacana, mas às vezes é traiçoeiro. Às vezes você se apaixona por quem depois vai te dar uma rasteira lá na frente, e vira uma questão complicada. Já gratidão, não. Gratidão é o sentimento mais nobre que existe, porque se você lembra quem te estende a mão, significa que você tem caráter. E não por isso ele está aqui, mas pela história que o Moacir tem em Três Pontas. Mas o Conexão Três Pontas existe há 14 anos. E o Moacir Supermercados está no Conexão há 14 anos. Desde o primeiro dia. Então, o meu agradecimento imenso público ao Denilson, ao Delson, agora ao Dilson, à Dona Maria, ao Moacir, que já não estava mais com a gente, mas com certeza lá de cima olhando tudo. Mas vamos agora para o nosso cara a cara com o Denilson. Tentem Antônio Donizete, parabéns a todos do supermercado Moacir. Deixa eu colocar uma outra foto aqui, que agora vai branquear tudo, agora o cabelo vai branquear, meu Deus do céu. Isso, vamos de cara a cara. Eu tô com 10 vezes mais cabelo branco que o Denilson, não dá para entender. O Denilson tá muito mais jovem, muito melhor do que eu. Tô pintando. Denilson, você está preparado para o nosso cara a cara, o quadro em que a gente pergunta coisas aleatórias, coisas banais da vida cotidiana? Com certeza. Vamos lá, então, para a gente homenagear, como eu falo sempre e faço sempre. José Eugênio Soares, o maior entrevistador desse país, o Jô que nos deixou, tivemos a honra e o privilégio de irmos lá no programa. Fiz uma foto com o Jô, que era chato demais da conta, pessoalmente falando. Era um purgante, mais um gênio. Marília Gabi Gabriela, outra gigante, e Clodovil Hernandes, estilista, polêmico, depois deputado, mas também tinha um programa que ele falava: olhe para a lente da verdade para você responder. Depois eu vou pedir para o Denilson olhar para a lente da verdade. Não para de chegar mensagem, meu Deus. Marco Túlio, parabéns, Denilson. Só não compro no Moacir se o mercado estiver fechado, mas se estiver fechado tem o Express. Preço, qualidade e excelente atendimento. Denilson é um ótimo ser humano. Regina Souza, ótimo supermercado. Enfim, aliás, vou jogar contra o meu patrimônio. Eu nem sei por que o Denilson faz propaganda, porque ele nem precisa fazer propaganda, porque o boca a boca já foi feito há muito tempo. Denilson, a primeira coisa que a gente pergunta sempre no cara a cara é: praia ou montanha para o Denilson? Praia. Por quê? É mais do calor? Sou mais do calor. Quando o Denilson não está em Três Pontas a trabalho e tem um tempinho para lazer, não uma viagem, ou vou conhecer um destino novo, mas um lugar que você tem como segunda casa. Por exemplo, o Roger, quando não está em Três Pontas e sobra um dinheirinho, vai lá para Tiradentes. Denilson. Eu vou pro Rio. Gosta do... Aí eu já dou o gancho do carnaval, né, Denilson? Eu adoro o Rio de Janeiro. E, inclusive, acompanhando o carnaval, escola de samba, isso tudo. A minha esposa adora o carnaval, a Mércia.
Toda a vida. A gente faz muitos anos que a gente acompanha as escolas do Rio, então eu adoro o Rio. E com que frequência vocês vão no Rio, Denilson? Ah, eu vou bastante. Eu vou quase de 2 em 2 meses, 3 em 3 meses eu vou no Rio. Rio é Minha filha maravilhoso. morou lá, todas duas, né? E eu sentia, sempre gostava quando para dar uma descansada no Rio. Lá no Moacir Supermercado agora, agora não, já há um bom tempo, vocês acham até bebidas finas, vinhos de vários países, enfim. O Denilson é um bom bebedor de bebida de dose, Denilson? Não muito bom, mas eu gosto do uísque, de um Campari, eu bebo, né? Vinho não? Vinho não, porque a minha esposa gosta, mas eu vinho não. E de garfo, Denilson? O que o Denilson gosta de comer de culinária? Massa, adoro uma massa. E carne, uma picanha também vai bem, né? Agora aquela curiosidade, gente. Depois a Mércia confirma pra gente se ele vai mentir, viu, Mércia? Denilson é bom cozinheiro? Não, Não faz nada na cozinha, Denilson? não, faço, mas não sou bom cozinheiro, não. E a Mércia? Também não é não. Tá, olha isso. Quando o Denilson tem tempo, assiste o que na televisão? Eu gosto de futebol, Aí a gente já dá gancho pra torcer pra qual time, Denilson? torço pro Atlético. Sofro por Atlético. Desses fanáticos? Não, gosto, mas não sou fã. Já foi muito em estádio, Denilson? Nunca foi? Não, já fui, mas não muito. Moacir também gostava de futebol? O pai adorava o TAC, era torcedor, Ia acompanhar gostava, no Ítalo Tomanini? gostava. Eu gostava do TAC. O Delson não é ligado a futebol. Não, o Delcio não gosta, não. E o Dilson? O Deus gosta. O Deus Mas não é atleticano. O Deus é corintiano. A evolução da espécie, grande Dilson, meu respeito agora, 100% para você, por ser corintiano. Marco Túlio, leia a minha mensagem. Eu li sua mensagem. Parabéns, Denilson, só não compra no Moacir se estiver fechado. Preço, qualidade e excelente atendimento. Denilson é ótimo ser humano. Tá relido, Marco Túlio. Obrigado pela mensagem. David Inácio, ótimo atendimento. Parabéns pelos profissionais que trabalham no supermercado Moacir. Denilson gosta que estilo de música? Pop nacional. Olha isso, gente. Eu gosto, e gosto das músicas mineiras. Beto Guedes, Loborges, Milton Ai, Clube da Esquina, Clube da maravilhoso. Esquina, eu adoro. Sertanejo não, Denilson? Não, sertanejo não. Ouço, mas não gosto. Denilson, uma outra pergunta para a gente entrar na fase final do Cara a Cara e do nosso programa de hoje, novamente agradecendo sua presença. Um arrependimento. Ah, não sei, para ser sincero. Eu não vejo assim, a princípio, alguma coisa que eu me arrependi de ter feito, não. Devo ter se arrependido, mas não estou lembrado. Uma vontade. Uma vontade? Uma vontade que eu achasse um sucessor. Um sonho, mais sonho, profundo ainda. Um sonho. Vamos ver um sonho aí que eu tenho. Tem um tempinho mais de descanso. Um pouquinho mais de descanso. Eu tenho. Mas aí agora você já vai gerar uma série de preocupações na sociedade. Denilson não está pensando em se aposentar. Não. Eu estou pensando em, às vezes, descansar mais um pouco, né? Regina Souza. Mércia, hein? Mas joga bem beach tênis. Joga. Gosta de um beach tennis. Denilson pratica algum esporte? Não. Eu faço um pouco de ginástica, mas de esporte eu tenho um problema no joelho, não me Já joguei bola, bastante bola. Agora, no momento, não. Denilson, se pudesse resumir em uma ou duas palavras, Moacir Pieve Miranda. Um grande homem, um empreendedor, Em poucas palavras, Maria do Carmo Mesquita. uma mulher com coração muito grande. O coração da mãe era imenso, não era grande, era imenso. O seu sentimento por Três Pontas. Adoro 3 pontos. Não consigo pensar em Denilson sem 3 pontos. Para onde caminha o Moacir Supermercados? Caminha para o futuro. A gente
Eu acho que Pensa em crescer mais ainda? Expandir? pensa em manter. Expandir, a gente sempre pensa, mas a gente está com um pouquinho de pé atrás. Mas eu penso em manter o que a gente está fazendo no momento. Por que o Denilson e o Moacir Supermercados estão no Conexão Três Pontas há 14 anos? Então, o jornalismo sério, o jornalismo de sério, ele é sempre bem-vindo às empresas, porque a empresa ela se preocupa em fazer propaganda, mas propaganda que tem respaldo, que tem seriedade, que tem continuidade, aquele detalhe que a gente falou, e o teu trabalho ele é contínuo, né? E sério, né? Você nunca faz, a gente nota pelas suas reportagens, suas intervenções, são intervenções que realmente são intervenções sérias, não são intervenções que sensacionalistas. Né? A penúltima, antepenúltima, ter estado no podcast, no Podcafé Podcast foi? Ótimo, Foi tranquilo, Denilson? tranquilo, graças a Deus. E agora, a penúltima, lembrando de Clodovil Hernandes, deixa eu colocar esta câmera ali, que é a câmera do Clodovil Hernandes. Você vai olhar para a lente da verdade como se essa lente fosse a dona Mércia na sua frente. Que mensagem de amor ela receberia agora? É uma pessoa que me trouxe muita felicidade, né? É uma pessoa que me trouxe que faltava, que é a parte humana minha, a parte pessoal, né? Não só trabalho, lazer. É uma pessoa que eu não sei se eu conseguiria viver sem ela. Oh, meu Deus, que lindo, que bacana para a gente fechar o programa. E a última, que é a principal de todas, não para de chegar mensagem, meu Deus. Cassiano Souza, grande pessoa. Denilson, coração gigante. Roberto Júnior, realmente o supermercado Moacir tem um atendimento diferenciado, todos os funcionários muito bem preparados para atender os clientes. Parabéns. Antes da última, agora me gerou uma curiosidade, Denilson. Ah, tem um setor de treinamento contínuo no mercado, não tem? A gente treina funcionário. E agora mesmo a gente está iniciando um novo treinamento, uma nova consultoria, porque o que que é? O treinamento ele tem que ser contínuo, porque o que que acontece? O mundo muda, né? O, te, o tempo evolui, muda e a gente tem que acompanhar. E para acompanhar a gente tem que treinar. Perfeito. E para a gente terminar de vez, Deus. É tudo pra gente, né? A gente não pode esquecer dessa parte espiritual da gente, né? Isso é muito importante a fé, é muito importante Deus, é muito importante a religião. Quem não tem religião não tem sequência, não. E para quem ainda não viu, gente, na unidade 2 lá do Catumbi, tem uma imagem linda, gigante, maravilhosa do Beato Padre Vitor, né, Tem, Denilson? tem lá na loja também de cima, assim, a gente sempre coloca também, né? Padre Vitor é o grande padroeiro de Três É. Pontas, né? Não adianta, né? Que é o anjo de Três Pontas. Gente, Renata aplaudindo a entrevista, Regina Souza, Deus abençoe o casal Mércia e Denilson. Muito linda e maravilhosa essa união, essa declaração. Não para de chegar a mensagem. Reginaldo Adriano, olha isso. Veio pessoalmente fazer uma entrega em minha casa. Que responsabilidade admirável, Reginaldo Adriano. Já fiz entrega. Olha isso, gente. Olha que bacana. Denilson, mais uma vez, muitíssimo obrigado. Eu que agradeço. Foi uma honra e mais do que isso, você sabe da gratidão, da amizade, da consideração que eu tenho por vocês todos, não apenas por ser parceiro do Conexão, mas principalmente por esses anos de história toda, do convívio com todos vocês. E eu senti assim um vazio
e uma obrigação de, olha, eu preciso levar o Denilson no podcast para mostrar um outro lado dele, que ele também é bom de conversa, que ele é bom de papo, e para trazer para quem não sabe, a nova geração, a molecada que está aí, a história do Moacir, porque às vezes olha um império sendo construído e fala assim, veio tudo de mão beijada, tudo muito fácil, não sabe o que passou, né, Denilson? Obrigado mais uma vez. Falou. Eu que agradeço aí, Roger, a entrevista. Foi um prazer conversar com você. Obrigado, gente. Muitíssimo obrigado também mais uma vez a todos vocês que acompanharam mais uma edição do nosso Pod Café Podcast. A gente termina com aquela mensagem que a gente fala sempre. Se inspire no exemplo do Moacir, da Dona Maria, do Denilson, do Dilson, do Delson e de todos os colaboradores que vestem literalmente a camisa e fazem com que a coisa funcione lá. Tá a fim de vencer na vida? 2 receitas básicas. A primeira, fazer o que o Moacir nunca deixou de fazer. Desacomodar. Tire a bunda da sua poltrona, do seu sofá, corra atrás. Ele podia ter desistido quando tudo pegou fogo. No dia seguinte, ele já estava com a chave virada, vamos dar continuidade. Isso é não aceitar o fardo imposto por uma fatalidade. É saber que lá na frente tinha uma história para ser construída e essa história está de pé. Então é acreditar no seu potencial, no seu sonho, como o Moacir acreditou e a família toda acredita até hoje. E o principal, lembrar que lá em cima tem um cara que é chefe, que é nosso pai maior, e que faz com que as coisas andem de uma maneira mais leve, desde que você confie que ele pode realmente mudar a sua vida. Nos vemos na próxima segunda-feira, ou antes, de repente tem alguma edição especial do Pod Café Podcast. Se eu não me engano, quarta-feira nós temos uma edição especial com um cara também que é fantástico, um coração do tamanho do mundo igual o Denilson, que é o Dr. Lucas Herbert, o Lucão. Fantástico. Quarta-feira e no sábado, Conexão Rock Go, na próxima segunda-feira, mais uma edição do Pod Café Podcast. Fiquem com Deus, um abraço.